O oceano é o viveiro e a evolução somos nós. Olá, eu sou a Luciana Milano e se você está chegando agora, já se inscreve aqui e seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Simplesmente Consciente, o canal que assume que é nerd e ama um museu. E uma vez em Ubatuba, visitando o Tamar e o Aquário, veja os vídeos anteriores, descobrimos mais um ponto turístico de lá, o Museu da Vida Marinha, onde tivemos o inesperado prazer, inesperado porque essa visita não estava nos nossos planos, de conversar com a Carla Beatriz Barbosa, bióloga do Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha, onde o museu está localizado e que foi inaugurado em junho deste ano. Apesar do centro de visitação ser novíssimo em folha, o Instituto foi fundado em 1998 pela diretoria do Aquário de Ubatuba e reconhecido em 2007 como uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. O que significa Argonauta, que é o nome do instituto? A gente achou tão bacana. O argonauta é um molusco, um parente do polvo e da lula, que tem uma concha transitória. Então é um animal que tem a sua particularidade de ser muito interessante. A gente acha ele muito bonito, mas ele também é o nome dado aos guerreiros e bravadores dos mares, né, na mitologia greco-romana, então que associa então toda essa coisa do homem descobrir e ajudar também os animais. Ele também ser defensor, não só aquele que estraga, né, mas também ser o guerreiro a favor da vida marinha, não contra, né? E eles fazem jus ao nome. Realizam o trabalho de resgate e reabilitação de animais marinhos no litoral norte do estado de São Paulo. Essas ações visam desenvolver estratégias que tornem mais efetiva a recuperação e soltura dos animais, proporcionando uma chance real de sobrevivência. As principais ocorrências atendidas pelo Instituto são de aves marinhas, como os pinguins, gaivotas e albatrozes, pinípedes, focas, lobos e leões marinhos e cetáceos, baleias e golfinhos. As tartarugas encontradas são encaminhadas para o Tamar e os outros são avaliados e tratados ali, vivos ou mortos. E o que fazer se você encontrar um animal marinho na praia? Se o animal estiver nadando, não se aproxime. Muitos estão apenas de passagem, descansando e podem se tornar agressivos caso se sintam ameaçados. Não puxe o animal pela cabeça, nadadeira ou cauda. Isole a área para manter o animal afastado de curiosos, cachorros e urubus. Mantenha o animal, se possível, à sombra. Se for pinguim, mantenha-o aquecido em caixa de papelão, envolto em uma toalha ou jornal. Se o animal estiver entre pedras, na areia ou apresentar dificuldades para nadar e subir à superfície para respirar, é necessário o atendimento por especialistas. Ligue para o órgão responsável em sua cidade. No caso de Ubatuba, o SOS Animais Marinhos. Quanto mais rápido a gente é acionado, né, melhor para tentar atender o animal da melhor forma. Muitas vezes na ânsia de querer ajudar, querem devolver o animal para a água e às vezes ele precisa de um atendimento antes disso. E que os animais mortos também são muito importantes, porque através deles a gente consegue entender um pouco todos esses problemas que a gente está enfrentando. E são muitos esses problemas. A poluição de lixos e químicos nos mares está colocando ainda mais espécies em ameaça de extinção. O Boletim do Lixo foi desenvolvido pelo Instituto Argonauta em parceria com o Aquário de Ubatuba, com o objetivo de informar mensalmente a situação das praias do litoral norte de São Paulo com relação à presença de lixo e pode ser acessado na íntegra no site da instituição. Com essas informações, eles promovem esporadicamente os Clean Up Day, ou Dia de Limpeza de Praia, juntamente com voluntários de diversas idades. Então a gente começou com uma coisa que era mais simbólica, da equipe ir recolhendo lixo, uma sacolinha de lixo, que em alguns lugares era isso, as pessoas acabavam também pegando. E aí o que a gente começou a fazer? Começou a tabular esse lixo, começou a pegar e tentar identificar o que eram esses resíduos, qual que é a origem que esses resíduos têm. Então, infelizmente, a grande parte vem do mar, né, de algumas atividades náuticas, mas a maior parte vem das atividades terrestres que acabam chegando no mar. Nisso a equipe começou a fazer um controle um pouco mais efetivo de tentar avaliar se as praias tem resíduo, não tem resíduo. Aí montamos um boletim e começamos a fazer alguns desdobramentos, que era tentar usar os recursos que são encontrados como forma também de sensibilização. Para sensibilizar e mostrar o quanto esse assunto é sério, eles têm um espaço com um monumento feito de ossadas de diversos animais marinhos em um canto e mais da metade da sala com os lixos marinhos encontrados nas praias. É chocante o quanto matamos com o nosso ignorante egocentrismo humano, porque não percebemos que com isso também estamos nos matando. Em 2017,
houve um acidente com um navio da empresa Login Pantanal no Porto de Santos. 46 contêineres caíram na água, se abriram e os produtos que transportavam se espalharam pelo mar, chegando até o litoral norte. A empresa contou com o trabalho do Instituto para recolher todo esse material, que continha inúmeros produtos como enfeites de Natal, pallets de carregamento, mochilas, resíduos plásticos, entre outros objetos. Apesar de toda a consternação gerada pelas autoridades e público, o acidente é mais comum do que se imagina. Segundo o site Mar Sem Fim, no mínimo 1.500 contêineres caem no mar a cada ano, e esse número pode ser ainda muito maior, já que muitos acidentes não são sequer noticiados. Mas este caso teve uma contrapartida nobre. Em troca disso, eles fizeram como uma compensação também a doação de containers não mais utilizados para o transporte de mercadorias, para que a gente pudesse construir aqui o museu. Ficou muito bacana, realmente é sensacional saber que estamos falando de lixo, estamos falando de reciclagem. Portanto, reciclar até onde vai ser construído o museu. Sim, é o que a ideia de tentar ter o maior possível do reaproveitamento de material, aquilo que a gente consegue reutilizar, reaproveitar, reduzir o consumo, acabou sendo então uma das mensagens que a gente achou que eram fundamentais no museu passar. O que era agente poluidor virou agente educador. O ciclo de vida do objeto se fechou e criou um novo significado, o verdadeiro conceito de metalinguagem. E o que tem muito significado é você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar este e outros vídeos que você encontra nas nossas playlists. Assim você não perde nada, porque tem vídeo novo toda semana. Estamos todos ligados pelo e por conta do oceano. A vida no planeta Terra se iniciou nos oceanos e até onde a ciência humana sabe, de forma única no universo. Levou cerca de 3,8 bilhões de anos para evoluir na imensa e complexa teia de diferentes formas de vida, a qual chamamos de biodiversidade. No Museu da Vida Marinha, você poderá conhecer algumas espécies que habitaram os oceanos, em especial na América do Sul. A exposição também possui diversos animais marinhos, desde réplicas pré-históricas até esqueletos de grandes baleias como a jubarte, entre outras espécies locais. Ponto de parada obrigatória para os turistas e os locais, que mediante comprovação têm entrada gratuita. Então a ideia é fazer as pessoas viajarem um pouco no tempo. Para falar da importância que o ambiente marinho tem, é trazer justamente como é que a vida começou no mar, né? E como que ela foi modificando ao longo do tempo e para um momento de reflexão. Além de nos fazer refletir sobre as nossas vidas, o que mais podemos aprender no museu? Que a gente faz parte de um todo, né? Que as nossas ações, elas impactam, né, o meio que a gente vive. E que, apesar, né, de toda a beleza, o homem precisa realmente repensar as suas ações, suas atitudes e cuidar da nossa casa, que só tem uma. Exatamente, o planeta é um só, né? Um só e lindo demais. E com a hidronave Nautilus, uma embarcação futurística de origem russa, o Instituto possibilita uma viagem incrível, com uma impressionante visão do fundo do mar e paradas estratégicas para a observação da vida marinha local, através do seu fundo transparente com uma enorme lente em forma de bolha, para termos uma experiência mais profunda e nos colocarmos no lugar desses animais maravilhosos, e que, se depender de lugares como o Instituto e o museu, nos agraciarão com sua convivência por milhares de anos ainda. Muito obrigada, Carla. Imagina. Então não percam, venham aqui no Museu do Instituto Argonauta, em Ubatuba, e vocês vão ver essa beleza aqui que tá tinindo de novo. Tá muito gracinha e tem muita informação bacana. Valeu, Carla. Obrigada pela visita. E voltem Imagina. sempre. Voltaremos. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.